Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais uma vez os fala, pastor Zé Carlos Gonçalves, da Igreja Evangélica Unidos por Cristo, da cidade de Cássia dos Coqueiros, estado de São Paulo. Venho mais uma vez com uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração, para que a igreja venha se despertar das coisas que estão se acontecendo. Muitas pessoas estão perdendo uma coisa principal, que é a visão espiritual. Então a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Fala assim a palavra do Senhor: mas saindo o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, o que quer dizer essa palavra? A Bíblia fala que o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então, o que está acontecendo ultimamente? E já desde o começo do Evangelho está acontecendo. E Deus vem sempre cobrando. A maioria das pessoas olha para o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, e esquece de olhar o tamanho do Deus que você serve. Então, muitas vezes nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, nós não devemos se frustrar com as coisas que acontecem. Jesus falou: aqueles que vão me servir padecerão perseguição. Aqueles que vão me servir, vai ter luta, vai ter batalha. Mas só que nós temos que enxergar de que jeito? Com os olhos da fé. E muita Bíblia fala que chegou o entendimento porque nós estamos com a visão tapada. Nós não estamos enxergando o Deus poderoso que nós servimos. Quando Jesus fez o milagre lá de Lázaro, em João 11:39, ele falou para o pessoal lá: tira a pedra. Tira a pedra. O 40 falou: se creres, verá a glória de Deus. A Maria, não, já cheira mal. Já faz de 4 dias. Não pode. Não. Se creres, verás a glória de Deus. Primeiro você tem que crer, para depois ver. Muita gente está querendo ver, para depois crer. Então já não é. Por isso que está falando no versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento do crédito. Por isso tem muita gente saindo da presença do Senhor, porque não acredita que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e que pensamos, segundo o poder que nós opera. Se a nossa palavra vai para baixo, não tem poder, fala que não alega, que não se agrada, então como é que vai ter? Se o poder está em nós. O poder é de Deus, mas através da nossa palavra que Ele vai fazer. Então, meus irmãos, a gente tem que se alegrar quando estiver passando alguns problemas. Olha bem o exemplo do filho pródigo. Ele correu atrás dessa carne, a carne dele que desejava. Esqueceu da promessa que tinha mais lá para frente. Falta de visão espiritual. Aqui, a Bíblia fala também desse mesmo capítulo, 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18, fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Deus, meus irmãos, Ele não está dando visão de... a gente fala até de galinha é inteligente. A gente vê que a galinha, talvez, é mais inteligente do que o próprio homem. Porque, meus irmãos, Deus deu uma visão de águia para nós. A Bíblia fala que quem não vê isso é cego e não vê ao longe. A galinha, ela fica
ciscando aqui perto, e a águia enxerga longe. Deus deu visão de águia, e nós só enxergamos o problema aqui perto, enxergamos a tribulação, a coisa que está acontecendo no momento, e esquecemos de olhar a promessa que Deus deu para nós, porque Ele fala que não é filho do homem para que minta, e nem se arrependa. Então, meus irmãos, aqui a Bíblia deixou vários exemplos, deu vários exemplos para nós, também lá em Hebreus. Vamos lá em Hebreus capítulo 10, para o capítulo 12, versículo 15 e 16, fala assim, ó: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe também, e por elas muitos se contaminam. E ninguém seja fornicador, ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Versículo 17: porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Meus irmãos, Esaú, ele pensou na fome, no prato de lentilha naquela hora, ele não pensou na bênção que Deus tinha prometido para ele, que Jacó pegou. Jacó viu que a bênção era grande. Então, através da falta de visão espiritual, você só enxerga o problema, o que está acontecendo agora, mas você esquece de ver que Jesus deu uma promessa muito grande para nós, que jamais nos deixaria, jamais nos desampararia. Então, meus irmãos, deu uma falta de visão espiritual. Então hoje Deus tocou muito no meu coração para falar sobre isso, porque o juízo vai vir sobre a terra, porque estão vendo aí, ó, esse período de coronavírus, uns falam corovila, outros falam Covid-19, cada um dá um nome, mas a Bíblia fala que o juízo vai vir sobre a terra, porque na época de Noé o povo casava, dava-se em casamento. Sodoma e Gomorra, nós vamos falar de Ló, né? Que ele escolheu, junto com Abraão, escolheu a Campina do Jordão, que era muito bonita, correu para lá, sabe, lá atrás tinha Sodoma e Gomorra, que foi a começo da destruição da família dele. Lá em Mateus 24, 36 a 39, está falando que quando Noé entrou na arca, acabou, né? Olha os sinais da vinda de Jesus lá em Mateus 24, 36 e 39, que está falando. Olha para a promessa que Jesus, não para o coronavírus, porque tem muita gente que não... Uma hora nós vamos chegar diante de Deus, seja por corona, seja por a morte, tem vários nomes, mas uma hora você vai dormir, você que é de Jesus, e vai acordar nos braços do Senhor. A promessa que Ele fez para nós. Então, mas Jesus, está acontecendo tanta coisa no mundo, Ele não está vendo nada. Não, João 5,17 fala: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Ele está trabalhando, meus irmãos, para aquele que neles esperam. Se você espera no Senhor, então não seja covarde, pede para Deus te dar uma visão espiritual, para que você possa enxergar no mundo espiritual o que de livramento que Deus está te dando. Uma da parte da cegueira espiritual é dar ouvido à voz do inimigo. A pior cegueira que você tem é com isso. Esquece do que Deus está falando e dá ouvido à voz do inimigo. E outra coisa, quando você se escandaliza com a cegueira dos outros e não vê a sua, cuidado. A Bíblia fala em Mateus 7, versículo 3 e 5, se você está com... A pessoa está com um cisco no olho, você quer tirar. E esquece da trave que está no seu. Às vezes a pessoa ainda está enxergando, ela não conhece o Evangelho, e a gente quer criticar. A gente querer saber mais que os outros, mas esquece da trave que nós não estamos vendo. A gente está sendo cego e não estamos vendo ao longe a promessa que Deus tem feito para nós. Outra coisa. Não queira dar ouvido ao inimigo. Não dialogue com o inimigo. A gente tem muitas pessoas chegando no suicídio porque fica dialogando com o inimigo. Você não presta. Você não vale nada. Olha, o pastor está te jogando para escanteio. Aquela igreja está fazendo isso com você. Porque eu não sei o que tem, não sei o que tem. Olha o irmão lá, o eu torto. Olha lá. Aí você começa a dar ouvido ao inimigo. E é onde que você começa a dialogar.
eu estou aqui, né? E ninguém está olhando para mim. Eu estou fazendo isso. Meu irmão, você quer galardão de homem ou galardão de Deus? É Deus que te dá o galardão, não o homem. O homem sempre vai nos criticar, vai falar tudo, mas Deus não. Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo a tua lágrima. Né? Não dialogue, porque a Bíblia fala, mas eu estou firme. Igual eu conheci um rapaz, conheço ele ainda, falou, não, eu saí da cachaçaiada agora, eu vou pregar lá no meio da turma do corote. Foi e não voltou. Eu conheço outro, eu vou lá no inferninho pregar lá, não voltou. Irmão, cuidado, hein? 2 Coríntios 10:12 fala, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Às vezes você pensa que está bem com Deus e você tem que ver se você está com você mesmo bem. Não é por aí não. E outra coisa da parte de cegueira espiritual é agir do nosso modo. Meus irmãos, muitas vezes eu pensei em fazer as coisas do meu jeito, mas sempre ouvi a orientação que Deus manda um ou outro para fazer da vontade de Deus. E eu, parei. Eu não fiz o que eu pensei, porque que eu fiz, ia fazer, não era de mim, era da carne. Aí Deus mandou uma pessoa, que Ele sempre manda, uma pessoa para avisar a gente a besteira que a gente está fazendo. Eu sempre costumo dar o conselho, quando eu era jogador de futebol, não gostava que o treinador chamava atenção, porque eu achava que eu estava fazendo certo. Mas quando eu fui treinador, eu entendi que eu precisava de uma pessoa para orientar, que às vezes a pessoa está fazendo as coisas, muita coisa de maneira errada. Então é isso que a palavra de Deus nos orienta. Então a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos. Nosso modo, pois vai ver a burrada que fizemos lá na frente. Deus está falando, não faça. Para. Calma, aquieta-te. Eu vi muita gente, não, depois que eu casar, eu conserto meu marido, eu conserto a minha esposa. Aí no casamento teve vários sinais que ia ter problema. Foi, olha lá. Passou um problema e não conserta, porque depois não conserta. Tem que acertar antes, né? E outra coisa principal que Deus mudou, a ingratidão. Deus faz tanta coisa para nós, já morreu, deu seu filho por nós, e nós às vezes somos ingratos com Ele. Trocamos Ele por muitas coisas. Cuidado, hein? Com a morte espiritual. Faz nos afastar de Deus, seduzido pelas riquezas, as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus, hein? Aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Cuidado, hein? Ninguém cai da noite por dia. Aquele irmão caiu, aquele irmão caiu. Não, ninguém cai da noite por dia. Faça o que Deus está te mandando, meus irmãos. Lá, vamos dar um exemplo. 2 Reis, capítulo 6, 16, 17. O Eliseu, um grande homem de Deus, ele tinha um servo dele, o Geazi. Outros falam Geazi. Viu uma multidão contra ele. E ele está lá no versículo 16, 17, fala assim, não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus irmãos, às vezes você está naquela situação difícil, você não vê um escape. Você não vê o escape. Aí Deus, ele mostra a visão que o maior que está com você do que o que está no mundo. Ali, nosso redor tem uma legião de anjos nos defendendo. E às vezes nós não conseguimos ver tanto que ele pode. Eu não vou citar nome, mas um pastor amigo meu falou que numa cidade não tinha como entrar. Então todo mundo estava esperando que não tinha como entrar, porque admiraram como que ele entrou. Deus chegou e mandou entrar, por quê? Deus queria ele lá naquela cidade. Então o que ele fez? Ele muda tudo, ele faz do jeito que ele quer. Quando todo mundo pensou que ele ia ter problema, Deus falou assim, passa. Quando ele veio, ele já estava lá. É a mesma coisa que cegou o pessoal de cegueira para passar. Foi a mesma coisa que Eliseu pegou
o pessoal que foi para atacar ele e levou lá no meio de Samaria, né? Depois, quando ele chegou lá no meio da Samaria, falou, pode abrir o olho. Foi longe de onde que eles queriam pegar ele. Eles cegaram eles lá e foram lá. E tem muito mais exemplo, meus irmãos, dessa parte, né? Muito mais exemplo. Se quiser estar debaixo das bênçãos de Deus, obedeça a Deus. É o segredo de obedecer. Se você obedecer, tentar ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, você não vai ter que correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você. Lá em Apocalipse 13:8, tem uma parte final lá que fala assim, ó, unge os teus olhos com um colírio. 13:18. 3:18, Apocalipse 3:18. Unge os teus olhos com um colírio para que veja. Meu Deus, unge os olhos nossos com colírios. Dê visão espiritual para a tua igreja, Senhor. Dê visão para a tua igreja. Pai, nesse momento, Pai, eu entro em oração, Pai, em favor do teu nome. A favor das pessoas, meu Pai, intercedendo pelas pessoas, meu Deus, que estão afastados dos seus caminhos, porque não via nenhuma perspectiva de estar na tua presença, Senhor. Oh, meu Pai, todos os irmãos em Cristo, pessoas, meu Deus, que começaram junto conosco no Evangelho, Senhor, e perderam a visão espiritual, perderam a visão que o Senhor é poderoso, Pai, perderam a visão que quando está com o Senhor nós temos o melhor de Deus. Tem muitas pessoas, Senhor, que estão dentro das igrejas e estão cegos, Senhor. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, Senhor, que não vê ao longe. Tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, que só confessa derrota, tudo. Mas a tua palavra diz, Senhor, sobre o jovem rico. Jesus mandou ele vender tudo, que tinha um tesouro no céu, mas ele enxergou só as bênçãos terrenas e esqueceu que no céu tem o melhor tesouro. E muita gente, Senhor, que está sem visão espiritual, está pensando só em coisas terrenas, esquecendo que o Senhor ofereceu coisa melhor no céu. A salvação nossa, tem muita gente trocando 5 minutos, Pai, de prazer, de bebedice, de tolice, do que uma glória eterna lá no céu. Porque essa breve momentânea tribulação, Senhor, que produz um produto muito excelente para nós, Senhor. Nós sabemos, estão atentando pelas coisas temporais, pelas coisas que estão vendo. A Bíblia diz que é para não atentar para as coisas que nós não vemos. Mas eu tenho a certeza, Senhor, que nós estamos vendo que a salvação está mais perto do que quando nós chegamos diante de Ti. E a Tua palavra diz também lá em 1 Coríntios 2:9, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para nós, para aqueles que o amam. Obrigado, Senhor, por o Senhor preparar sempre para nós o melhor do Senhor. E o melhor do Senhor está sempre por vir na nossa vida, Senhor. Muita gente não entende, meu Deus, que lá em Romanos 8:28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Tem coisa, meu irmão, que você quer ter, mas não é para você. É para você esperar, porque Ele vai te dar no momento certo. Muitas vezes a pessoa está apavorada por emprego, que Deus já deu o emprego. Eu estou dando vários exemplos, como vida sentimental, não tem paciência de esperar. E algumas coisas que eu não sei o que você está passando, ou na área da tua saúde, já que Ele te deu, e você já desanimou. Eu não vou lutar mais não, eu vou morrer, eu não... Não. A visão espiritual, unja os olhos deles, Pai. Tira a cegueira, meu Pai. Faça cair as escamas, quando caiu de Paulo, caiu as escamas, ele estava orando. Meus irmãos, quando você para de orar, de buscar a leitura da Bíblia, da palavra do Senhor, de ter comunhão do Senhor, o inimigo ele sai, mas é por pouco tempo, mas ele vai voltar, esperando a ocasião oportuna. Então, meu Deus, entra com providência na vida de cada um aqui, Senhor, que nós estamos orando, cada pessoa que está vendo esse vídeo. Meu Pai, entra com providência, meu Pai, para que eles tenham, meu Pai, uma comunhão maior com o Senhor. Abra os olhos do entendimento, Senhor. Abra os olhos do entendimento para que possamos
enxergar as bênçãos que o Senhor tem para nós. E o Senhor sempre tem o melhor para nós. O melhor do Senhor ainda está por vir. Meus irmãos, sempre as pessoas fazem um desafio. E hoje Deus tocou no meu coração de fazer um desafio. Aqueles que têm muito pessoas no Zap, envia para pelo menos 10 amigos essa palavra. Agora, quem tem pouco, envia para aqueles que... Você tem 5, envia para 5. Você tem 2, envia para 2. Tem 20, envia para 20. Para transmitir a palavra do Senhor. Seja você um canal de bênção, para que abra a visão espiritual das pessoas que estão necessitando de ouvir essa palavra. Não fique só para você, não. Quando é alguma coisa errada, uma piada, alguma coisa, você compartilha. Mas agora a palavra de Deus, você tem vergonha de compartilhar, para eles ver que você fica no meio das coisas erradas, aquelas piadas, né? E você compartilha, mas a palavra de Deus, muita gente não tem coragem. Então, você prova para você mesmo que Deus te deu uma visão do reino. Então, você participa as pessoas que estiverem ouvindo esse vídeo, para que elas possam cada vez mais ser impactadas. E principalmente aquelas pessoas que você ama, você diz que ama. Compartilha com eles. Manda a palavra. Porque às vezes tem uma pessoa necessitando dessa palavra que está vendo, não consegue, é cego e não está conseguindo ver ao longe. Está conseguindo ver só o problema, mas não está vendo a solução do problema. Jesus é a solução do teu problema. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho seu no Senhor não é vão. Aqui vai meu abraço e o meu amém. Sejam todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, por essa santa